Desejo cumprimentar a todos na paz do Senhor. Quero trazer aqui uma breve palavra que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 10. Eu vou estar lendo apenas o verso 34, que diz assim: E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Amém? Quero aqui simplificar de uma maneira bem clara para a gente poder estar entendendo o que o Senhor quis dizer aqui com essa parábola, onde um doutor da lei chega a ele e diz: Mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E o Senhor simplifica para ele de uma maneira bem clara, para ele poder estar entendendo, e não só ele, mas quem está em volta, e nós também hoje entendermos o que nós devemos fazer quando algo vem na nossa mão para a gente fazer. Amém? E o que essa atitude vai fazer com que realmente nós temos no coração, né? Que é o amor a Deus. Aleluias. E o texto vai deixar bem claro nisso para nós entendermos. Porque o Senhor aqui fala para ele, ó, né? Você conhece a lei? Você conhece ali o que está escrito? Aí, como lês? E aí ele fala: sim, Senhor, eu conheço, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo. E Jesus fala para ele: olha, faça isso e viverás. Mas como ele estava testando Jesus, né, o texto fala que ele está tentando. Aí ele fala assim: mas quem é o meu próximo? Aleluia. E Jesus conta a parábola ali do bom samaritano, dizendo que um homem que estava vindo ali de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão de bandidos. E espancaram, tiraram o que ele tinha e deixaram ele ali como morto já. E o Senhor conta, olha, passou ali um sacerdote, viu ele ali, mas não fez nada, passou de passo largo. Também passou ali um levita, aleluias, viu ele, porque o texto fala, ó, vendo-o, passou de largo, aleluias. Mas conta que um samaritano vinha de viagem e passou a pé por ele, caído ali. O texto vai dizer que vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aleluias. E aí onde eu li, né? Atou as feridas, aplicou o azeite e o vinho. Aleluias, graças a Deus. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que nós não podemos só conhecer, né? Nós não podemos só ler a palavra do Senhor, mas temos que aplicar na nossa vida. Aleluias. E tem duas coisas aqui que me chamou a atenção profundamente nesse texto, que é o azeite e o vinho. Aleluias. Azeite, naquela época eles usavam muito para passar nas feridas, para cicatrizar, né? E o vinho, ele passa a ser um antisséptico, né? Coloca ele em cima ali para poder estar ajudando a cicatrizar, a limpar a ferida, deixar limpo, né? E nós, os crentes, as pessoas que servem a Deus, os servos, independente da religião, independente da placa, se você é servo, Deus está falando nessa tarde que nós temos que ter o azeite, nós temos que ter o vinho. Aleluias. Graças a Deus por essa palavra. Por quê? Porque se nós não tivermos o azeite, nós não tivermos o vinho, nós vamos ser mais um sacerdote que vai passar de largo e vai deixar a vítima caída. Aleluias. Se nós não tivermos o azeite e o vinho, nós vamos ser o levita que vai ver a pessoa, a vítima caída, ferida, precisando de ajuda, mas nós não vamos ajudar, porque falta em nós aí o azeite e o vinho, aleluias. E o que é o azeite e o vinho falando espiritualmente para nós? O azeite e o vinho é a pessoa santa do Espírito Santo. Por quê? Porque é ele que nos convence a fazer as coisas boas. É o Espírito de Deus que nos leva, que nos impulsiona. Aleluias. Graças a Deus, porque ele está na nossa vida. Porque o homem, a palavra do Senhor vai dizer que nós somos mal. Aleluias. Nós somos mal. Mas Deus é bom. E o que nos faz fazer coisas boas não é nós sermos bons, mas sim o Espírito de Deus que está na nossa vida.
E esse samaritano, ele tinha o azeite, ele tinha o vinho. Em outras palavras, o Senhor está falando conosco aqui que é necessário ter o azeite, ter o vinho, a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque quando Deus quiser que nós façamos o bem, nós vamos fazer porque estamos servindo a Ele, estamos ouvindo a Ele. Aleluias. Porque assim, ó, quem não tem o Espírito Santo de Deus não se comove, não se compadece, não tem misericórdia. Porque cargos, irmãos, cargos não levam ninguém a lugar nenhum. O que Deus, na verdade, está explicando aqui para o doutor da lei é que é necessário termos misericórdia. É necessário termos atitudes de amor. Não basta falar apenas, temos que fazer. E esse samaritano aqui, ele não olhou. Ele não quis saber, ele foi lá, ele colocou azeite, ele colocou vinho, ele colocou as ataduras, ele colocou na cavalgadura dele, colocou no cavalo dele e levou ali para um lugar onde podiam cuidar dele. E ainda deixou dinheiro dizendo, olha, cuida dele, eu vou viajar, mas quando eu voltar, se tiver mais alguma coisa ainda para pagar, eu vou pagar. Aleluia. Então aqui Deus nos deixa um ensino muito claro, muito amplo do que é ter misericórdia, do que é ter amor, do que é ter azeite, ter vinho na nossa vida. E uma pessoa que ela tem a presença do Senhor na vida, ela tem azeite, ela tem vinho. Em outras palavras, ela tem misericórdia, ela tem compaixão, ela se compadece. É impossível uma pessoa se compadecer por ela mesma. É impossível uma pessoa ter misericórdia por ela mesma. Se tem alguma atitude na minha vida ou na sua vida que nos ensina a fazer algo de bom, essa bondade não é da terra, não é minha. Essa bondade é divina, é do Senhor. Porque a palavra diz que somente Ele é bom. Aleluias. E aí ele pergunta pro doutor da lei, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E aí ele fala o que teve de misericórdia para com ele. E Jesus fala para ele, vai e fazes a mesma coisa. Então o Senhor nesta tarde está dizendo para nós, use de misericórdia, use de compaixão, abrace quem eu colocar no teu caminho, ajude com o pouquinho que você tem, porque o pouquinho que você tem é o suficiente para poder estar aí sarando a ferida de alguém. Abrace, não julgue, não condene. Auxilie. Peça graça, peça virtude, peça azeite, peça o vinho, a presença do Espírito Santo para ter a minha direção. Para a gente não julgar, para a gente não apontar. Para a gente saber abraçar no momento certo, acolher, saber fazer a obra de Deus de uma maneira aonde nós possamos agir dentro da misericórdia de Deus. Amém?